Bem, tapete vermelho, a Internacional, a Prime Sports, agindo rapidamente e trazendo um técnico que, olha, eu vou te contar o currículo do homem. Se eu lesse aqui ontem, na hora que trouxemos a informação, ele lembra o Zé Maria, o sorriso do Zé Maria, bastante, né? Jeitão do Super Zé. Só que você tá mais enxuto que o Super Zé, né? O Super Zé já... Meu pai jogou com ele. Sério. Boa noite, Renato Rodrigues, novo técnico do Sub-15 da Inter. Ex-Corinthians, o homem não é fraco, não. Bem-vindo, professor. Obrigado Edmar. Boa noite, meninos. Tudo bem? Boa noite. Então aí pra... Bom te ver, cara. Obrigado, é uma satisfação. Vim pra esse gigante aqui do interior. Uma alegria muito grande, eu tô muito feliz, como eu tô sendo tratado desde o primeiro dia que eu vim pra cá. E espero dar o meu melhor. Dar o melhor, tudo que eu aprendi, toda a experiência que eu tenho, para ajudar essa geração 010, 011 aí da Inter, que é muito forte e hoje fez um grande jogo. Tá, você vai falar do seu pai, né, Sim. que jogou com o Zé, mas antes, quando o professor chega no Limeirão, eu cumprimentei ele, falei, professor, vestimenta nova, né? Bastou vir um ex-técnico do Corinthians e a Inter muda, né? Camisa, Tudo uniforme novo. O Vitor falou, não é nada disso não, veio de cima para baixo, quer dizer, mudou o enxoval que a gente fala do profissional e a base recebe. Mas essa camisa é muito bonita da comissão técnica e chegando, né, professor? Tem que ter alinhamento, né? Não, me surpreendeu, né? A estrutura, o trabalho do Vitor, o trabalho do Thiago, um trabalho excelente. Que quando eu vim conhecer, eu falei, não, a gente se acertou aqui. E eu espero dar o melhor, como eu falei, dar o melhor para esse clube que subiu agora, né? Tem uma torcida gigante, fanática, apaixonada, né? E a gente está aqui para contribuir com essa geração e contribuir com essa molecada que é o nosso trabalho. Né? Nosso trabalho é ajudar esses meninos, foi o que eu falei para eles no vestiário. Tá vindo um cara que tem um pouco de experiência, um pouco mais de experiência do que eles, e que vai ajudá-los a realizar o sonho deles. Porque ali são meninos, são sonhos de famílias, e a gente está aqui para ajudá-los. Esse é o objetivo. Seu pai jogou no Corinthians? O meu pai foi o Pedro Rodrigues, ex-lateral esquerdo do Corinthians, jogou na Copa de 70. Você tá brincando que você é filho do Pedro Rodrigues? Meu pai jogou no time de 76, isso. 69, né, que foi terceiro colocado no Brasileiro. Caraca! Perdeu pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi campeão. Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians. Ficou entre os 45 da Copa do Mundo de 70, meu pai. Né? Jogou com o Pelé. Jogou contra o Pelé. Tem um lance do Pelé lá que ele dá 2 chapéus, né? Um dos primeiros era meu pai. Naquele gol antológico que ele faz, um dos chapéus foi no seu pai. Você jogou também? Eu joguei no São Bernardo 2 temporadas, né? Joguei no Juventus um tempo, passei por Mauaense, joguei aquela antiga Série B2, né? Que o pessoal falava que era Série Vitamina. Jogava o ano inteiro, rodando o interior aí. E que posição que você era? Lateral. Também? Comecei como zagueiro, depois pra lateral direita. Que legal. Defesa. A gente vai passar pro Miguel fazer pergunta, mas como é ser um ex-Corinthians agora? Você deixa o Corinthians para assumir a Internacional. Pô, você chega no Limeirão, já falaram, assume o profissional, a gente tá sem técnico aqui, professor. Porque você vem pro Sub-15, mas você comandou o Sub-20 do Corinthians. Eu fiz 2 jogos na queda do Danilo, né? Assim que eles perderam pro Cruzeiro. Eu tava no Sub-13, tinha sido promovido para auxiliar técnico do Zé Augusto, né? O lendário treinador da base, Zé Augusto. E aí o Corinthians perde pro Cruzeiro, eu sou convocado para assumir interinamente o Sub-20. Olha isso, o jogo do professor. 15 já um jogo duríssimo, nós ganhamos 2-1. Aí passou mais alguns jogos, teve uns problemas de suspensão na comissão do 20, vou eu de novo contra o Botafogo do Rio lá no Engenhão, ganhamos 3-2. Foi uma experiência bacana que você, eu sempre levo na minha vida que tudo é aprendizado. E quando você aprende, o principal do aprendizado é você saber repassar o que você aprendeu. E quando eu cheguei no Limeirão hoje, as pessoas vieram perguntar para mim, mas Sub-15, eu falei, cara, primeiro porque eu gosto de trabalhar com um jovem. É uma idade onde você transita da criança, que muda a batida na bola, muda a distância de campo para eles, para um adolescente que já começa a visar o profissional, né? E por tudo que tem acontecido do ano da Inter, o acesso, as coisas boas que vem acontecendo, eu falei, é uma categoria de formação que eu vou alimentar o Sub-17, que esses meninos podem alimentar o Sub-20, como aconteceu no Corinthians esse ano, acabou jogando a geração 08, alguns 09 jogaram, Sub-15, o próprio Tupã, centralmente o Kaique Dalacqua, jogou contra o Flamengo no Rio esse ano, sendo Sub-15. E por que não repetir essa história aqui? Né? Por que não a gente preparar esses atletas para o profissional, para fazer um caixa para o clube, pensando numa revenda para o clube, pensando nesse crescimento para o clube? É o que me motivou a pegar essa categoria menor,
passar toda essa experiência, trabalhar com uma geração que eu já trabalhei. Quando eu fui pro Corinthians, eu fui pro Sub-13. Então eu conheço o mercado Sub-11. Nas conversas que eu tive com o Thiago, para essa captação de jogadores dessa idade, para estar fomentando esses atletas para dentro do clube. Você já conhecia o Thiago? Não, eu não conhecia. Então como é que surgiu esse convite para você vir para cá? Cara, foi incrível. Eu tinha programado já a minha vida para começar a trabalhar no que vem. Eu tenho uma escola de futebol em São Paulo. Opa, como é que chama? Juventus Academy, a bandeira da Juve da Itália, né? Tem uns cursos, vem treinadores italianos, a gente aprende uma metodologia de futebol italiano, tem viagens para a Europa, capitaneada pelo Gênero e pelo Conrado, são 2 caras lá de Santos, sensacionais. O Conrado é o ex-centroavante? Não. É outro Conrado. Outro Conrado, né? Que trabalham com futebol também, e eles trabalham dentro de uma metodologia de futebol italiano, Catonati, que todo mundo fala, que é um futebol mais pegado e tal. E eu tava investindo a minha vida nisso. Falei, vou investir agora nisso. Tenho algumas aulas de futevôlei também lá na escola. Aliás, seu perfil no Instagram jogando futevôlei. Porque eu estava... O professor mete a camisa do Corinthians, professor jogando futevôlei. Porque assim, eu vou te falar, eu saí, acabou minha participação no Corinthians, eu tenho que seguir a minha vida. E aí, uma das coisas que eu gosto de fazer, eu sou professor de educação física formado, com pós-graduação e tal, e dou aula de várias modalidades, né? Isso da minha formação. E, acabou minha participação no Corinthians, falei, esse ano eu vou me dedicar à minha empresa. Certo. Foi quando o Leandro Vaz, captador, ele foi fazer uma captação de meninos na minha escola, e nós mandamos 2 meninos aqui, um pro Sub-10 e um pro Sub-13. Que legal. Né? Sub-12, aqui na Inter. E conversando com ele, ele falou, você saiu do Corinthians, você não quer vir dar uma força? Eu falei, cara, qual categoria? Ele falou Sub-15. Eu falei, Sub-15, cara. Fiquei pensando. Eu falei, vou. O diretor vai te chamar. Foi uma mensagem cruzada. Ele falou, passei seu telefone pro diretor, pro Thiago. E todo o contato dele chama. Foi eu mandar um boa noite pra ele mandou um boa noite. Foi uma mensagem cruzada. Eu falei, pronto. Já era. Já, falei, começou. Você consegue vir no Limeirão? Isso foi no sábado. Consegue vir no Limeirão segunda-feira, tal. Conversei com a minha esposa. A gente acabado de voltar de um evento. Vou. Tá bom, tô indo. Aí, em segunda de manhã, fui super bem recebido pelo Vitor e pelo Thiago. Me mostraram o projeto, me mostraram todas as instalações. Então, eu conheci o Limeirão, entrei até dentro lá do clube, memorial, vi o troféu, vi as coisas, né? A história, conheci a história. Eu sou um cara que estuda bastante, então fui pra casa, fui refletindo, li muito sobre o título de 86, seu Pepe, seu José Macia. Então, eu conheci sobre a torcida, sabe? Pra eu entrar numa coisa, eu preciso entender como é que é. Aí eu vim, dei a resposta pra eles, falei, vambora. Eles me montaram uma estrutura pra eu ficar aqui, bem bacana, que eu tenho até a possibilidade de trazer a minha família pra vir passar um final de semana comigo. Que legal. Eles conhecerem a cidade. Então, dentro dessa estrutura, dentro desse preparo que a Inter me proporcionou, eu falei, cara, nada mais justo do que eu vim pra cá e dar o meu melhor nessa categoria, que é uma categoria difícil, né? Como eu falei, a mudança de crianças para adolescente, onde eu já trabalhei com isso. E eu falei, vou encarar esse desafio e, tá muito legal. Que legal, da cidade, tô feliz, né? As pessoas que me conhecem, os profissionais dos outros clubes, o network que a gente tem, tá muito bacana e, cara, vai ser bem divertido, vai ser bem bacana. Cara, já gostei do professor. Vamos lá, Miguel, você que vai ter muito contato com o Renato Rodrigues, novo técnico da Inter. Renato, boa noite. Primeiramente, seja muito bem-vindo à Inter, né? Já desejando boa sorte para você. E você que chega no clube com uma missão de manter um bom desempenho da equipe, né? Você deve ter visto a campanha que a categoria fez no Campeonato Paulista Sub-15, né? Chegou até as oitavas de final, ficou ali entre as melhores equipes na classificação geral com um baita desempenho. Mas agora você já está tendo que trabalhar essa transição, né, de muitos atletas, alguns indo para o Sub-16, outros até saindo do clube. Eu queria que você falasse um pouco da sua expectativa para montar esse elenco para a próxima temporada, como que você vai utilizar ali os atletas que estão chegando ali, alguns do Sub-14, se você também já está pensando em trazer alguns atletas que você já trabalhou, né? Experiência do Corinthians, né? Acredito que você, como já trabalha no futebol, já tem essa experiência, como que você vai montar esse elenco se também já está pensando em trazer algumas peças de fora? A gente está conversando sobre trazer atletas de fora. Primeiro eu preciso dar oportunidade para quem é da casa, né? Então eu vou observar. Gostei muito dos meninos que jogaram hoje, os 2011, né? Que serão Sub-15 ano que vem, gostei bastante, né?
Vou observar com carinho quem tá aqui em casa, né? Porque a gente tem que dar essa preferência para os nossos, porque é esses nossos meninos que gostam da camisa, que gostam do clube. Então a gente vai dar preferência. Trazer algumas peças pontuais, conversando com a diretoria, conversando com o Thiago, com o Vitor, entendendo como é essa possibilidade. Para essa transição final de geração, é procurar conversar bastante com o Paulo, que é o treinador do Sub-16, e como ele quer que esses meninos se apresentem para ele. Porque falta um mês. Eu vou ter o quê? 4, 5 jogos com eles, né? Então, trabalhar praticamente pensando nessas duas transições. Eu vou no Sub-14, né? Então, a partir da semana que vem, eu conversei com o Júnior, supervisor das menores, e eu vou lá no Sub-14, vou acompanhar os treinos do Sub-14, pontuou algumas coisas. Sexta-feira agora eles jogam lá em Caieiras, eu vou estar em São Paulo. Provavelmente eu vou assistir esse jogo, né? E começar a, dentro desse Sub-14, dar algumas pinceladas do que eu quero pro Sub-15, né? Pra situação de, principalmente com marcação, como eu gosto que marca, como eu passar para eles, porque o que eu entendo, o que eu penso quando a gente fala de categoria de base. Não temos treinador no profissional ainda, como brincaram lá no Limeirão, né? E de repente vem um treinador com uma filosofia de jogo que seja ofensiva, que joga para frente e tal. De repente, esse treinador não atinge bons resultados, tem uma troca e o clube traz um treinador que joga um pouco mais de casinha fechada, um treinador mais marcador. Os nossos atletas na base, eles precisam ter esse desenvolvimento de várias cabeças, vários modelos de jogo eles precisam ter, para quando eles chegarem no profissional, acontecer esse tipo de situação, eles estarem extremamente preparados. Pô, eu estava trabalhando com o Fernando Diniz, que é um cara de posse de bola, que gosta da bola. Pô, não atingiu o resultado, veio o Carille. No teu time aconteceu o contrário, né? Era o Carille, saiu o Carille e veio o Fernando Diniz. Olha como é antagônico isso. Você tem um treinador que é um pouco mais para trás, de repente vem um treinador que te joga para frente. Se a criança ela não passa por esse processo de formação, de entender um pouco de tudo, ele chega lá em cima e ele não sabe, de repente, como se portar. Então é esse momento dessa transição que eu vou entrar e vou observar o que é feito no 14, o que o 16, 17, o 20 quer e começo a trabalhar esses jovens. Lógico, buscando resultado, porque o que a gente quer é que a Inter ganhe. Sempre. Porém, fazendo com que esses meninos tenham esse entendimento para a gente entregar um jogador mais completo lá em cima. Antes da pergunta do Marcolino, só para não fugir da meada, Marcolino. Pode ir. Por exemplo, vem um novo técnico da Internacional. Suponhamos que seja o Júnior Rocha, que a gente torce, eu torço, mas muita gente não torce, mas eu torço para que seja o Júnior Rocha. Obviamente que o técnico mais próximo de base de um técnico do profissional é o do Sub-20. Mas você, com essa bagagem de Corinthians, o tempo que você ficou no Corinthians, os técnicos com que você trabalhou, se eu sou técnico, eu chamo você para perto. Cara, a gente tá à eu disposição. quero você do meu lado. Olha o quanto você tem para ajudar a Internacional no ano que vem. Sabe, a bagagem sua de Mundial de Clubes, de Copa São Paulo de Juniores, de campeonatos nacionais. Olha o quanto você tem para contribuir para a Inter, Renato. A Inter tem excelentes profissionais, né? Tem excelentes profissionais. Eu andei conversando com alguns, né? Eu gosto muito do Paulo, que é o treinador do Sub-17. Acho ele esses 2 dias que eu tive com ele, um profissional extremamente capacitado, um cara que veste a camisa, super verdadeiro, gosto muito dele. Não tive a oportunidade de conversar com o treinador do 20, mas eu estou à disposição. Estou à disposição do clube, para o que o clube Você vai adorar os do 20, que é o Samarone, um grande amigo, pô, que legal, uma cara. moça para você legal, tratar. Cara. Ele vai te adorar e você vai gostar muito dele. Que bom, cara. Eu tô aqui para ajudá-los, no que for preciso. Tô aqui para ajudar a instituição no que for preciso. Eu sempre brinco, eu sou um soldado que estou nessa guerra agora. E a gente tá aqui para ajudar. Se for o caso, se me convidarem, eu tô à disposição e vamos para cima. É difícil escapar. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo à cidade de Limeira. Pode ter certeza e tá te recebendo de braços abertos. A minha pergunta para você é a seguinte. Como que é, quando você estava no Corinthians, né? Hoje está aqui no Corinthians, como que é uma criança chegar, pô, vou vestir a camisa do Corinthians. Como é que você trabalhar a cabeça dessa criança para que ela não, tipo assim, eu tô no Corinthians, Vislumbre. eu sou o melhor, eu deslumbrar. Como que é você? Porque deu para ver no você falar, você tem aquele jeitão de paizão, mas psicólogo. Você sabe mexer com a cabeça da criança. Assim, eu vou dar alguns exemplos reais que foram meus. Guinegão. Opa! Sub-9 meu. Eu
tirei ele do Elite Itaquerense, levei ele pra dentro do Corinthians. Aquela história, o funcionário que ficou ligando pra ele durante um mês, era eu que tava ligando pra mãe dele. Era eu. Que liguei pra Lu, falei com o Jorgeão, eu tenho um carinho por aquele menino. Gustavo Bahia a mesma coisa, Dieguinho a mesma coisa, essa geração 07. O que a gente procura fazer quando esse menino chega no Corinthians? São 2 momentos. O primeiro momento, quando ele é mais novo, ser um pouco mais duro, para que ele não se vislumbre. Não achar que ele tá num arco-íris e que o mundo é cor-de-rosa. Então é colocá-lo no chão. Depois que ele consegue passar por esses processos, aí ele começa a se achar o poderoso, porque ele passou por um processo extremamente complicado, onde tem 60, 70 atletas e ele se destacou bem. Depois que ele passou por esse processo mais complicado, aí entra o pai, entra o paizão. O cara que vai conversar e falar, meu amigo, se você for por esse lado vai dar ruim, se você for por aquele lado vai dar ruim, olha o que você já passou lá atrás. Porra, você lembra quando eu pegava no teu pé por causa daquilo? É por causa do que tá acontecendo agora. Eu te falei lá atrás do que tá acontecendo agora. E daí pra frente a gente vai moldando a várias mãos, né? Porque esses meninos que eu te falei, eu tive com eles no Sub-9, né? Aí depois eu os encontrei no Sub-17, no Sub-20 e agora eles estão com o Dorival. Com o Dorival, né? Sim. O Gui, então, pô, pelo amor de Deus, né? Nessa transição passou Vini Marques, que está no Santos, Rafael Larúcia, um monte de treinador que cada um foi colocando a sua mão, cada um foram moldando várias mãos. O João Vitor Jacaré, lateral direito, eu coloquei ele para jogar no passado, no 17, fez até gol contra o Goiás. No jogo contra o Atlético Goianiense, eu coloquei ele para jogar e depois ele não saiu mais. Então, assim, são várias mãos que moldam esse menino, mas lá atrás a gente fala, presta atenção, moleque. Você vai embora, viu? A gente coloca ele na linha dura. Mas vai passando o tempo, a gente vai tirando o pé e vai mostrando o caminho. Em cima do Guinegão, que eu acho que é o principal, assim... Hoje o nome hoje. Principal revelação do Corinthians nos últimos tempos, o Guinegão. Vocês estão informados, vocês não sabiam, hein, pô? Não, fui pego de surpresa, que foi você que era o nome da ligação lá pro Guinegão. Foi eu, pô. Desde o começo você via potencial nele, então pra você não é surpresa? Cara, eu vou te contar a história, os pais dele vendo e ele vendo, eles vão morrer de rir. Foi um jogo Corinthians e Elite Itaquerense, tem um ginásio no Corinthians chamado Bernardão. É um mini ginásio. E, se eu não me engano, foi 3-1 pro Elite Itaquerense. 3 gols do Guinegão. O pessoal do futsal já ficava meio de olho, mas não tinha como abordar, porque ele era federado nesse Elite Itaquerense e não podia sair de lá para ir pro Corinthians. E o Corinthians não tinha o projeto Sub-8, Sub-9 no campo. Quando montou o antigo diretor final do Fausto Bittar, o Onofre, que eram os diretores da base, me tiraram da captação, que eu captei a geração 2006, que é o Gui Bahia, o Pellegrini, esses meninos aí, e me colocaram na primeira turma de treinamento, que era o 8 e o 9, a categoria do Guinegão. E foi aí que a gente conseguiu tirar ele do Elite Itaquerense e levar ele pro Corinthians, pro campo. Mas aí perdeu o telefone, foi um enrosco danado, eu tive que ir em Itaquera, uma confusão danada, mas graças a Deus a gente trouxe ele. Eu peguei muito no pé dele, do pai dele, porque não pode assistir treino, o pai dele sempre dava um jeito de olhar o treino. Mas graças a Deus hoje a gente tem um carinho enorme e creio que eu fiz um trabalho bacana. Ele é grato a você, né? Sempre, a gente fala quase todo dia. Sério, cara? E como que ele é fora do campo? Espetacular. Um menino educado, um cidadão do bem, pronto para ajudar, uma humildade absurda, uma humildade surreal, sempre disposto a tudo no grupo, perante ao grupo, um líder nato. Que legal, cara. Que é capaz. Se vocês pegarem um jogo contra o 15 de Jaú, ele terminou o jogo comigo de lateral direito. Sério? Porque começou a cansar ele bem fisicamente, eu precisava de alguém que marcasse, eu pus ele na lateral. Olha. Então assim, ele como pessoa é um menino espetacular que, pessoas assim, Deus vai abençoar muito, porque ele Eu vi uma matéria no Globo Esporte. Não tem como, cara. Eu vi uma matéria no Globo Esporte que a mãe dele faz aquele arroz com feijão com bife. Bife acebolado. E batata. Não, batata. Bife batata. E ele adora essa comida. Ele adora, então quando ele faz gol, ele liga pra mãe, a mãe já fala. A Lu já faz. A Lu já faz. É Lu, né? Lu já faz. Ai, que legal. É legal a Lu já faz. Ele fez o gol, ela já vai pra cozinha. Já vai pra cozinha. Fez o gol, já vai pra cozinha. Renato, por que saiu do Corinthians? Cara, essa acho que é a pergunta que todo mundo faz. Eu sei o motivo real. Que não só eu,
como vários profissionais agora estão saindo. Né? Vários. Porque assim, se a gente vai pegar números, eu, pela categoria 17, eu fiz no ano passado 40 jogos, perdi 4. Nossa. Empatei 4, ganhei o resto. Esse ano no 18, 2 campeonatos, Copa Ouro e Paulista Cup. Eu fui vice-campeão, só tomei 3 gols, que foram os 3 gols do 3-1 na final. E na Paulista Cup, meu time fez 60 gols e tomou 1. Nossa. A gente foi campeão invicto. Nesse mesmo campeonato que os meninos da Inter estão jogando. E foi o da Jovem Pan. Acabou o campeonato, eles simplesmente extinguiram a categoria que o treinador do 20 não queria que extinguisse, porque foi a transição. E aconteceram umas situações gozadas, porque tiravam um jogador nosso para cobrir o buraco do 20, porque a geração 06 e 05 ela foi se dissipando dentro do Corinthians, perdendo vários jogadores. E aí foi tirando o 07, que eu trabalhava. Né? E foram colocando o 07. Colocando o 07. O 07 não servia, de repente, o Renato fez servir. E aí começou a andar, a gente foi campeão. E tinha um planejamento pronto para os meninos 08 que não iriam para o 20 direto. Eles teriam que passar por esse mesmo processo de transição. A diretoria nova simplesmente resolveu acabar com a categoria, acabar com o alojamento, acabar com um monte de coisa bacana, coisas boas que estavam sendo feitas. Então, quando você recebe a notícia que você não estava mais no Corinthians, eu já meio que me esperava. Você já esperava? Já esperava. Mas dá uma tristeza grande. Ah, dá uma tristeza muito Quando você grande. volta pra casa, você fala, putz, tem que remar tudo de novo. Não. Sabe por quê? Porque assim, sabe quando você seca uma sensação de tranquilo? Dever cumprido. Cara, eu fiz o que me propuseram a fazer. Me deram uma missão, eu cumpri. Mas você acha que com certeza poderia Poderia mais. Render muito mais pro Corinthians. Principalmente nesse processo transitório da geração do 17 pro 20. É a pior geração, porque não é um ano, são 3. Então você tem a transição do 15 pro 17, você tem o 15, 16, 17. Para você sair do 17 pro 20, se você tem 17, você é 17, aí você entra 18, 19 para jogar aqui no 20. Então você tem 2 anos de janela. E o que você faz com esses 2 anos de janela? Joga fora. O moleque do 17 ele tem que pular pro 20, senão, se ele não pular pro 20, ele é ruim, ele não joga mais bola. Quando que falou isso? Sabe quantos jogadores transitaram por essas categorias e depois estouraram no 20 e foram jogar no profissional? Vários. Os grandes clubes hoje, eles têm um processo sub-18. Existem campeonatos muito fortes fora do Brasil, 19. Existem campeonatos muito fortes no Brasil, 23. Portugal tem uma Liga 23 muito boa. E quanto se faz jogador nisso? Mas tem aquela coisa, do 17 pro 20, se não jogar bola, se não jogar agora, não joga mais. Não. Então, o moleque, todo jogador que sai do sub-17, nós temos o nosso sub-17 hoje, que fez uma grande partida. Todos aqueles jogadores, no dia 1º de janeiro de 2026, eles estão prontos para jogar no 20? Vocês estão acompanhando? Não. E eu acho que Você vai fazer né? Alguns nomes. E o Raí resto? tá. E o resto? Não, o resto não. E o resto? Não. O Raí, eu acho que assim, o único que você fala assim, esse pode pôr a camisa do 20 que ele joga. Tá bom, e aí os outros 30? Não tem como. Só que daqui Mas 2 anos. que tem. Daqui 2 anos, sim. E aí daqui 2 anos, aí esse moleque vai e estoura no rival. Heitor. A gente vê vários jogadores, Enzo Massaro, Felipe Touso, são grandes jogadores. Grande jogador. O Maranhão é outro que pode jogar no 20. Então, mas vai. De repente tem um treinador, o treinador olha pro Maranhão e não gosta. Porque ele vai decidir, ele é o treinador. Sim. Não, ele vai decidir. É difícil. E agora? São 3 anos, é muito tempo, gente, é muito tempo. E os clubes de boa formação, os clubes que estão estruturados hoje, todos eles têm o sub-18. Todos eles têm. Tem um campeonato super forte em Recife, que é a Copa Atlântico, ela é sub-19. Ela joga sub-19. A Jovem Pan fez o projeto sub-18, no qual a gente foi campeão. Sabe? Aí eu não entendo, um clube do tamanho do Corinthians vai acabar com esse projeto. Mas tudo bem, quer dizer, eu sei o motivo, né? São motivos que infelizmente fogem da nossa alçada. Mas, bom, já é discutida. O professor, foram 10 anos de Corinthians. E esse turbilhão político, cara, acaba atingindo vocês que trabalhavam na base? Você ficou 10 anos no Corinthians. Foram uma passagem de 8 anos e 7 meses e agora 1 ano e 8 meses. Né? Esse último ano foi complicado. Nossa senhora. Esse último ano foi demais. Esse último ano foi... O pior. Não vou falar pra você o pior. Porque não teve pior. Mais tenso. Não teve pior. Não posso falar isso do Corinthians jamais, cara. Não vou falar que foi pior.
foi mais estranho de se trabalhar. Sempre tinha uma novidade. É que nem Kinder Ovo, cada dia uma novidade. Mas o Corinthians é maravilhoso. O Corinthians, Corinthians não é à toa que todo mundo fala, todo mundo comenta, porque o Corinthians é muito grande. O Corinthians é o time mais popular mesmo. Sim. Não tem como, cara. Não tem como. O Corinthians todo respeito, o Corinthians é foda. Não, lógico que é. E eu tô vendo aqui também, professor, olha, o empresário Giuliano Bertolucci. Eu conheço o Giuliano Bertolucci. Claro. Ele mais uma colocação. Quando você veste a camisa do Corinthians pela primeira vez, quando você é contratado pelo Corinthians, qual foi a sensação? Cara, em relação ao trabalho, eu falo por mim, né? Por todo esse histórico de família, eu tive pais muito trabalhadores, né? E o que eles sempre passaram pra mim? Independente de onde você tá, de onde você veste, meu pai sempre falava, a partir do momento que você acorda, dê seu 100%. Nada menos do que o seu 100% na sua vida. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, tudo que você vai fazer, se você vai dirigir, dê 100% na direção. Se você vai narrar, dá o seu 100%. Se você tá aqui, dá o seu 100%. Então, eu pensei sempre em dar o meu melhor. Lógico, a gente tem alguns sonhos lá dentro, né? E graças a Deus eu consegui realizar. Né? Consegui realizar muitos dos sonhos de ir para a Europa, disputar torneios internacionais, de repente estar num 11, 13, 17, Campeonato Brasileiro, jogar em estádios enormes, com transmissão de grandes emissoras. Então, assim, é uma emoção muito grande. Só que eu sempre fui um cara que nem hoje. Pra mim, cara, tá lá no Limeirão, vendo o jogo dos meninos, fazendo as anotações que eu precisava, é uma coisa que vem da minha família. É o 100% que eu tenho que dar. Corinthians, no Guarulhos, na Inter, o que vocês vão ter um cara 100%, cara. Top. Você saiu pela porta da frente do Corinthians. Sim. Vai voltar um dia pela porta da frente também? Cara, eu espero. Espero, assim, não vou falar que é o sonho. Eu acho que o meu maior sonho é ser feliz junto com a minha família. Esse é o meu maior sonho. Esse é o meu maior sonho. Ser feliz junto com a minha família, realizar os sonhos da minha família, da minha esposa, ser feliz com a minha família. Esse é o meu sonho. Ponto. Bom demais. O segundo ponto é ter os meus sonhos profissionais. Quem sabe um dia voltar? Quem sabe também um dia não ir pro rival? Pros rivais. Também é muito bom trabalhar. Trabalhar em clube grande é bom. Eu tô hoje num clube grande, né? Sim. Que é um clube de uma galera apaixonada. Pô, no primeiro dia você me mandou pedir para eu estar aqui, sabe? Então, assim, é isso. É realizar os meus sonhos. E hoje estar aqui com vocês também é uma oportunidade de eu pensar lá na frente e querer realizar o sonho. Cara, bom demais. Vamos lá, Miguel Mendes. Miguel tá encantado aqui com o professor. Sem dúvida. Renato Rodrigues é muito bom. E que história. Ele prende, né, rapaz? Sim. Hã? Pensa em ser coach, viu? Você dá uma aprendida legal na gente, viu? Vamos lá. Renato, na Inter, você vai ter uma experiência um pouco diferente, né? Contrastante em relação ao Corinthians, porque dentro do Campeonato Paulista, por exemplo, você sai de um clube que a expectativa é sempre chegar muito longe, sempre passar com tranquilidade ali das fases, chegar ali sempre no mata-mata, porque o campeonato realmente começa para os times grandes da capital, começa de verdade a partir das quartas de final. Mas agora você chega num projeto que desde a primeira fase é muito difícil, é muito complicado. A gente já viu esse ano que são jogos difíceis, porque as equipes são muito niveladas, né, aqui no interior, porque tem muitos projetos de base, muitos adversários bem complicados. Eu queria que você falasse da sua expectativa em relação a isso, porque você sai de um projeto que é um clube que é favorito em todos os campeonatos que disputa, para um clube que já vai ter jogos muito mais parelhos, muito mais complicados. O primeiro ponto é montar um time, colocar um time pronto para esses jogos cascudos, né? Montar esses meninos e fazer com que eles entendam que, cara, a gente vai lutar desde o primeiro jogo. Não é guerra desde o primeiro jogo. Passando fase a fase, chegamos, se Deus ajudar, a gente chegar nas oitavas como chegou esse ano. Começar a pensar como grande, porque ali é 16 times que sobraram. São os 16 melhores. Então você tem que ser igual a ele. Eu sempre tenho uma coisa que eu falo, o futebol é um jogo de duelo. O que é um duelo? Zagueiro contra o atacante, volante contra o meia, ponta contra o lateral. Se o meu lateral tiver na cabeça dele que ele é melhor e que ele vai ganhar as disputas de bola com ponta, a gente já ganha uma posição. Se o atacante chutar e o meu goleiro, no duelo atacante-goleiro, o meu goleiro falar, pô, não vai entrar a bola aqui, já não vamos tomar gol. O meu zagueiro, pô, no duelo ofensivo, duelo aéreo, duelo por baixo, ganhar dos atacantes, já estamos bem.
E se lá na frente o meu atacante acreditar, a gente vai passar para as oitavas, vai passar para as quartas. Aí é questão de um jogo de acreditar, porque aí vira Copa. E Copa pode acontecer tudo. Copa pode acontecer tudo. O que eu não vou querer e não vou permitir é que acontece com muitos projetos menores. Chega numas oitavas, vai pegar um time de um pouco mais estruturado, baixa as linhas, joga lá embaixo e esquece o duelo. Vamos bloquear aqui, vamos esperar, vamos para pênalti, vamos ver o que vai dar. Não. Pode ser que isso uma hora a gente faça em determinadas situações do jogo, em determinados momentos. Pô, falta 10 minutos, você tá 0-0, bloqueia os espaços e... Chegou o momento. Mas o que eu tenho que pôr na cabeça desses meninos é que o futebol é um jogo de duelo. É eu contra você numa faixa do campo. O Tite brinca lá, os 19 quadrados do campo. Dentro daqueles quadrados que o Tite fala, são duelos. Eu contra um cara. São um cara na minha sobra, um cara na sobra do cara. Um apoio e cobertura, um apoio e cobertura. E aí que a gente vai ter que ter força, a gente vai ter que ter personalidade e coragem. Nesse jogo de sub-15, jogo de sub-13, jogo de sub-17, a palavra do jogo é coragem. Tem que ter coragem, cara. Eu tenho que ter coragem. Pô, mas o cara tava na seleção. Tudo bem. Mas você vai marcar esse cara e você vai falar, porra, marquei o cara da seleção, pô, então eu posso mais. É pôr na cabeça desses meninos, colocar na cabeça desses meninos que eles vão ter que aprender a ganhar duelo. Vai ter que começar a ganhar duelo. Ganhou duelo, já é meio caminho andado pra gente ter uma outra visão desse torneio, ter uma outra visão do que é essa. Vai lá, Marcolino! Renato, falando sobre treinos, né, você é aquele treinador, assim, mesmo que sendo com a base, é aquele treino mais intenso, é parando toda hora e mostrando pro menino que tem que ser assim, tem que ser daquela forma de se jogar com mais ofensivo, aquele treinador que treinou uma hora ali, fica só batendo a bola, não, chama o menino e mostra para ele a mesma realidade. Você pretende trazer tudo essa experiência que lógico, você vai trazer de lá para cá, para os meninos do interior entender como é que é jogar, porque daí você vai mostrar para a criança como é que é entender jogar com um time grande. São umas escolas que eu pude observar, né? A escola de time grande, né? Que é enfrentamentos contra grandes. Então você jogar contra um Flamengo, jogar contra um Goiás, jogar contra um Atlético Mineiro, são enfrentamentos duros que você precisa ser intenso. E ter os enfrentamentos menores, que são os do interior, que são um jogo muito, muito quente. Hoje estava muito quente no jogo hoje. Tá. Né? A gente sentiu a dificuldade dos meninos do Velo Clube. Então a primeira coisa que eu vou passar para eles: o seu corpo é uma empresa, e a sua empresa. Você precisa cuidar dela. Porque para jogar nesse baita calor que estava hoje, contra um time que vem com uma intensidade grande, você precisa estar bem. Você precisa estar bem alimentado, você precisa estar bem treinado. Ele entendendo isso, eu consigo aplicar um treino intenso. Um treino de acreditados, duelos, o tempo inteiro. E terminou o treino, a gente está falando de crianças de 15 anos, 16 anos, 14 anos, que cometem erros. Então, às vezes, vai numa bola, se posiciona errado, cabeceia para trás, vai marcar com o corpo reto, não perfila o corpo, toma a bola nas costas e depois não sabe, acha que estava no lugar errado. A gente vai passar o trabalho de intensidade, mas eu vou trabalhar muito com ajuste técnico. Então, hoje falam muito de programa de desenvolvimento individual, mas quando eu jogava chamava-se fundamento. Esses moleques vão fazer fundamento pra caceta, velho. Eles vão fazer fundamento pra caceta. Meus back vai cabecear a bola, meus atacantes vai chutar, meus meia vai passar, meus lateral vai cruzar a bola, meus goleiros vai ter que sair do gol, porque eu vou treinar fundamento pra caceta com esses moleques. Que legal, meu. Professor, cara, foi batizado assim de excelência aqui no nosso programa. Como foi bom te receber. Eu acho que os ouvintes gostaram muito desse bate-papo. Obrigado. Quanta experiência, que aula que você tem. E você engrandeceu muito o nosso programa hoje com todo o seu conhecimento de 10 anos de Corinthians e agora feliz da Inter que tem um profissional do seu gabarito. Obrigado, Edmar. Obrigado pelas palavras. Feliz da Inter e eu muito feliz por estar na Inter também. Agradeço demais ao Vitor, né? Tem me dado todo o suporte aqui na cidade, né? A família dele tem me dado todo o suporte. Ao Thiago Manzato, pô, cara sensacional. A gente teve uma sintonia bem bacana, né, nas trocas de mensagens, um carinho, uma educação comigo. E por essas pessoas aí, e por vocês, por toda a torcida, a gente vai dar o nosso melhor para estar passando o melhor para esses meninos, para estar revelando grandes atletas para a Inter, né? E se Deus quiser, conquistar os nossos títulos também, que a gente também quer ser feliz também, né? A gente quer ser feliz também, né? Com certeza.